Vamos lá, pessoal. Então são 7 horas, a gente pode ir começando, né? Tem já um pessoal participando da nossa live. Então, bem-vindos, todo mundo que já está aqui com a gente online. Meu nome é Letícia Baldo, para quem ainda não me conhece, eu sou coordenadora da EcoSaber, junto com o Gabriel. Muito prazer, pessoal. Pode seguir. Eu queria primeiro agradecer a presença de todo mundo e principalmente do Luiz Felipe e da professora Fabiane por aceitarem o nosso convite de fazer esse bate-papo, né? Bem hoje, num dia tão especial que é Dia Mundial dos Oceanos. Então, a gente já estava com a ideia de fazer essa live sobre esse tema da década dos oceanos, que foi um tema que foi escolhido nas enquetes do nosso Instagram. O pessoal votou e foi o que teve mais votos. E aí calhou de ser bem no Dia dos Oceanos, então foi muito legal, né? E antes de começar o nosso bate-papo falando um pouco sobre a década dos oceanos, né? O que é isso? O que a gente está falando? Não sei se todo mundo já sabe ou que já ouviu falar sobre isso. Eu queria só falar um pouquinho sobre os nossos mini cursos que a gente oferece. Como a gente está num cenário de isolamento social, a gente não está podendo fazer os nossos cursos presenciais, infelizmente, mas estamos com alguns cursos online. Quer apresentar para a gente? Sim. No momento, nós estamos com 3 cursos online. Um com o nosso convidado de hoje, com o Luiz Felipe Natário, que é o curso sobre Biologia e Conservação de Manguezais. Também temos o curso online de Biologia e Conservação de Tartarugas Marinhas, com a Letícia fazendo a palestra. E também temos o curso de Biologia e Conservação de Golfinhos, com a palestrante Marina Bianconi. Todos os cursos vocês encontram na plataforma Hotmart. E para comprar é só acessar o link que vai estar na nossa bio logo depois da live, que nós só tiramos para poder colocar o link da live lá, por enquanto. Ou pode pedir no inbox também pra gente, que a gente manda. Pode ser também. E todos esses cursos, né, da plataforma Hotmart, vocês podem fazer de onde vocês quiserem e quando vocês quiserem. A partir do momento que vocês compram, o conteúdo fica disponível para vocês por tempo ilimitado. E todos estão com um precinho bem acessível também, para levar conhecimento para todo mundo mesmo. É isso. Pessoal, então só para falar de novo mais uma vez, essa live vai ser gravada, depois a gente vai postar nas nossas redes sociais, ok? Eu vou deixar o microfone de todo mundo desligado, mas se vocês quiserem falar alguma coisa, pode ativar o microfone. E também tem o chat, tá bom? Pode mandar as dúvidas por lá, sugestões, perguntas, o que vocês quiserem, pode mandar pelo chat. E também não esqueçam de manter as câmeras também desabilitadas, para aparecer somente as imagens dos 2 convidados e a nossa também. Tá bom? Bastante gente entrando, vamos esperar mais um pouquinho. Eu vou mandar no chat também para vocês alguns links que são de leitura complementar, né? Sobre esse tema que a gente vai discutir hoje. Então eu já vou mandar. E aí, quem quiser entrar depois, dar uma lida, são links bem legais. Deixa eu só pegar mais um aqui. E para quem acompanha a gente no Instagram e no Facebook, né, nas redes sociais, a maioria dos nossos cursos são na área marinha, né? E aí, com esse tema, né, a década dos oceanos veio surgindo já há alguns anos e está super em alta. Nós resolvemos fazer essa live, né, como a Letícia explicou anteriormente, que foi a mais votada, né, na nossa enquete sobre os temas da live e calhou ser justamente hoje, no Dia Mundial dos Oceanos. Então vamos lá, eu acho que a gente já tem o pessoal. Então vou passar a palavra então para o Luiz Felipe Natali, para a professora doutora Fabiane Galuti. É Galuti que fala, professora? Galuti. Então, muito bem. Então, se vocês quiserem já começar a falar um pouquinho pra gente o que é isso, década dos oceanos, da onde surgiu isso, o porquê de tudo isso. Vamos lá, vamos começar. O Palestina tem raio. Bom, gente, eu vou falar então. Fui mais rápida que o Luiz, ele pensou demais. Eu ia falar assim, quer se apresentar primeiro? Boa noite a todos e todas. Estou muito contente de estar aqui. Agradeço esse convite que veio do Felipe. A gente é bastante amigo e vem aí em várias parcerias, né?
em prol do oceano, de ações, tentativas de ações, enfim. Muito contente quando ele me procurou, ele queria uma pessoa para essa conversa, né, para dialogar, para bater esse papo, e aí ele pensou em mim, fiquei muito orgulhosa desse convite, feliz, agradeço, e estou muito prazer hoje de conhecer vocês dois, né, de ver essa iniciativa dessa empresa, e aí de ver o Gabriel, que foi nosso aluno ali na Unifesp. Nossa, eu fico muito contente, obrigada, e de novo pela oportunidade. Obrigada a você. E desejo aí todo sucesso aí para a empresa de vocês, né? Muito obrigado. Muito legal. Bom, então, né, já fui apresentada, meu nome é Fabiane Galucci, e eu sou professora, sou docente ali na Unifesp, né, na Baixada Santista. Para quem não conhece, nós temos o Instituto do Mar, que é da Universidade Federal de São Paulo, e no Instituto do Mar nós temos um curso, né, um bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar, e temos aí 2 saídas pós-bacharelado, Engenharia Ambiental e Engenharia do Petróleo, quem sabe no futuro próximo aí uma oceanografia, temos pós-graduação também, Legal. Temos 3 cursos, enfim, quem tiver algum interesse, né, a gente ainda não é tão conhecido, né, o curso não é tão novo mais também, nem o departamento, nem tudo é bem novo, mas aí só para divulgar um pouquinho de onde eu venho no momento. Bom, não vou me estender muito na minha apresentação, que não é para isso que a gente está hoje, mas só para contextualizar, eu sou formada em biologia, sou bióloga, e vim trilhando aí uma carreira toda voltada ao mar por conta própria, né? Nunca fiz curso de oceanografia, mas aí fui atrás dos estágios, né, dos professores, da pesquisa voltada ao mar, e aí fui atrás do mestrado voltado ao mar, doutorado voltado ao mar, e assim, trilhei meu próprio caminho. Conto isso aqui, porque muitas pessoas podem, talvez, se enxergar nessa situação, né? E hoje em dia, como professora, eu vejo, né, muito claro para mim que a universidade, ela te dá alguma orientação, alguns caminhos, uma formação básica, mas quem traça nosso próprio caminho é a gente mesma, né? Então, professora, a gente vê muito isso nos nossos cursos. O pessoal nossos cursos são todos voltados mais, né, na área de biologia marinha, e aí a gente recebe muita gente do interior de São Paulo, de Minas, e eles falam, nossa, eu não tenho nenhum contato com essa área, é meu sonho conhecer. E aí eles buscam, né, esses cursos para, tipo, começar, né, a trilhar esse caminho. Então a gente fala, gente, é possível, tem que começar, mesmo que você não teve a oportunidade de fazer uma faculdade focada. A gente começa a conhecer, né, a conhecer as áreas de pesquisa, as áreas de estudo, as pessoas, a se envolver. Exatamente. E aí, a partir das oportunidades que nos surgem, a gente vai construindo, né? Então, isso é muito importante. A coisa na universidade não traz uma formação pronta para nós. Essa formação, quem faz, somos nós mesmos, né? Mas vou deixar o Felipe se apresentar, né? Vamos não convidar. Obrigada, viu, pelo convite. Obrigada a você. Um dia tão especial, não? Isso foi ainda, né, mais especial ainda. Boa noite, pessoal. Eu sou o Luiz Felipe. Eu sou formado em Ciências Biológicas pela Unesp, com foco em Biologia Marinha. E eu fiz mestrado na área de Zoologia e agora eu estou fazendo doutorado na área de Ecologia, lá na USP, na capital. E o foco do meu trabalho está sendo o desenvolvimento de algumas técnicas de ensino, de alguns materiais pedagógicos, para fazer a divulgação e a difusão sobre os oceanos, principalmente os serviços ambientais que eles prestam, que melhoram a nossa qualidade de vida. Fiquei muito feliz com o convite da Alice do Gabriel, fiquei muito feliz de ver que na enquete esse tema foi escolhido. Eu vi que estava muito em alta, hoje tiveram várias lives, né? Então tá todo mundo falando sobre isso. Vi live com o pessoal da ONU, live com o pessoal de diversas ONGs, várias instituições. E acho que então é muito significativo a gente estar usando esse dia, ele é bem simbólico para a gente estar trazendo esse tema. E talvez ter tantas pessoas que já se interessam pelo mar e para que elas entendam, né, que o que elas fazem, o que elas podem fazer, pode colaborar nesse processo dessa década dos oceanos que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. E daí só uma curiosidade que eu trouxe também é que esse dia, do Dia dos Oceanos, ele também foi definido pela ONU, né? E foi lá na Rio 92, então foi aqui no Brasil que eles fizeram aquela reunião, que eles definiram, então, para que fosse criado o Dia dos Oceanos, que ele foi implementado alguns anos depois, né? Mas foi na Rio 92. Então, a gente está, o Brasil, completamente ligado com essa história da preservação dos oceanos, da importância dos oceanos e como a gente tem que cuidar deles. Legal, gente. Só entrou um pessoal novo.
Então, gente, nós vamos gravar essa live, ok? Então, depois eu vou postar nas nossas redes sociais da EcoSaber. E eu quero pedir para todo mundo deixar o microfone e a câmera desativado, ok? Se precisar falar alguma coisa, vocês conseguem ativar. E aí pode falar. E também dá para falar pelo chat. A gente vai estar respondendo as perguntas no chat. Se surgir alguma dúvida, a gente vai falar para o Felipe e para a Fabiane, e aí eles vão responder, tá bom? Eu mandei também lá no chat 2 links de leitura complementar sobre o tema. Então, quem quiser acessar, é só pegar lá no chat. Quem entrou agora consegue ver os links que foram enviados? Dá uma respostinha aqui no chat, por favor. Ô, Felipe, acabou de entrar alguém da sua família aqui, viu, na live. Não, então nós vamos enviar novamente, tá bom? Pessoas, minha família já, eu acho. Ele conseguiu, mas vou enviar mesmo assim. Envia novamente o link que o pessoal não tá conseguindo. Vê se tá indo agora. Quem não conseguiu ver. É porque eu acho que como vocês entraram depois... Bom, de qualquer forma, eu vou ficar mandando várias vezes. Porque vai ficar sempre entrando novas pessoas e a gente vai reenviando os links. Tá São bom? 2 links, tá, pessoal? Já foram enviados aqui. Durante o tempo ali, o pessoal já falou em cima. Então é isso. Vamos dar continuidade, então. Vamos lá, vamos bater um papo bem legal sobre a década dos oceanos. Quem quer começar? E aí, família? Não combinou, né? Agora, bom, eu vou colocar um breve histórico aqui que eu levantei. Aí, Felipe, se você quiser, você me interrompe, vai complementando, né? Mas eu não sei se todos conhecem, né? Em 2015, as Nações Unidas declararam as metas, né? Para serem atingidas até 2030, relacionado ao desenvolvimento sustentável. Então, que foram colocados aí metas, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que são as bem conhecidas hoje, as ODS, e dentre umas das ODS tem a ODS 14, que trata da vida na água, e que tem aí como objetivo principal o desenvolvimento sustentável dos oceanos, rios e recursos, né, marinhos. Bom, depois dessa ODS, houve aí um estudo, né, até uma avaliação mundial dos oceanos, onde viu-se uma necessidade muito urgente de se atuar em prol da saúde dos oceanos. E com essa conclusão dessa necessidade da gente olhar para a saúde dos oceanos, né, essa relação que nós, seres humanos, temos desenvolvido com os oceanos, foi proposta, então, a década, né, dos oceanos, que é 2020, para ser implementada a partir de 2021, né? Família, só falar uma coisinha que eu acho legal a gente ressaltar aqui também, que é assim, então a ONU ela estabeleceu essas 17 metas para o desenvolvimento sustentável do planeta, baseado em muitos estudos que vêm sendo feitos, mostrando algumas demandas, e por mais que tenha essa que é a número 14, que fala sobre a vida na água, sobre a vida nos oceanos, e o desenvolvimento sustentável da utilização desses recursos, ela tem várias outras metas que se interligam. Então, vai ter aquela meta que fala de mitigação de mudança climática, erradicação da pobreza, e tudo isso a gente consegue conectar. Então, na verdade, eu acho que para tudo que a gente faz na nossa vida hoje, quem estiver aí fazendo o TCC, estiver fazendo na área de pesquisa, ou em diversas áreas, você consegue buscar nesses ODS um arcabouço de uma diretriz mundial que está sendo colocada para os próximos passos que a humanidade deveria seguir se ela quiser continuar a ter o mínimo de qualidade de vida aí para o próximo tempo, né? Sim. Isso, na verdade, a ODS 14, ela permeia várias outras ODSs, né? Sim. E daí, o que se tem, né, em vários países, né, então essa essa década ela é internacional, e temos os países se organizando, então os anos de 2018, 2019 e 2020 são anos que são dedicados para a organização de como vamos implementar. A década dos oceanos ela tem 6 objetivos principais, mas acho que a gente pode também falar um pouco sobre eles mais à frente, né? Por quê, né? Por que surge toda essa preocupação, né, com a saúde dos oceanos? Fê, passo a bola para você aí. Beleza. Uma coisa legal também que eu achei é que a gente fala sobre a década dos oceanos, mas se eu não me engano, o nome oficial que eles colocaram é a década para a ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, né?
Então, no próprio nome, ele já traz a questão do desenvolvimento sustentável e a questão da ciência, porque a base para todo esse desenvolvimento, para toda essa discussão, para toda essa difusão, é uma base científica, porque se acredita que a ciência é um bom caminho para conseguir trazer soluções para os desafios que a gente está encontrando, né? Mas, de maneira geral, se a gente for pensar em por que focar nos oceanos, por que a gente ter esse olhar tão especial, vem de uma coisa muito mais básica, né, que é a nossa existência. Então, se a gente parar para pensar, já os estudos dizem que a nossa vida surgiu na água lá bilhões de anos atrás, então, né, todo mundo aqui tem o seu ancestral mais antigo lá nos oceanos, mas hoje em dia a gente depende dos oceanos ainda. Se vocês pensarem agora, nesse momento, não importa onde vocês estejam, todos vocês estão em contato direto com os oceanos, porque muito provavelmente o ar que vocês estão respirando veio de algum oceano. Porque a maior parte da produção do oxigênio que a gente respira vem dos oceanos. E muitas outras situações que o oceano propicia para nós. E esses são os chamados serviços ecossistêmicos, que é uma palavrinha meio difícil, mas que ela está muito em alta ultimamente. Que basicamente são todos aqueles benefícios que a natureza provê para a nossa existência. Então, quando a gente tem uma natureza em equilíbrio, ela consegue oferecer alguns elementos que melhoram a nossa vida. E que se a gente tivesse que replicar esses serviços que a natureza provê em tecnologia, ou comprando alguma coisa que fosse mitigar esse serviço, a gente talvez não tivesse nem condição estrutural de recursos para fazer isso. Então, a gente pode começar pensando nos serviços mais básicos, que eu acho que todo mundo aí consegue ter essa reflexão rápida, né? O que na vida de vocês tem um contato direto com o oceano, além do ar que eu acabei de falar, né, mas que vem na cabeça? Se todo mundo pensar aí, por exemplo, se você come camarão, se você come um peixe que vem do mar. Então, esses são os serviços ecossistêmicos de provisão, é aquilo que aquele ambiente, aquele ecossistema, ele provê para nós. Então, a gente retira recursos alimentares do mar. E, além disso, dos serviços de provisão, que são os mais óbvios, nós temos alguns serviços que eles são chamados de serviços de regulação, que eles são um pouquinho mais difíceis da gente perceber, porque eles são serviços de bem difuso, vamos dizer. Todo mundo tem acesso a eles, mas talvez sem perceber. O principal que está em alta hoje em dia é o serviço de regulação climática. Então, a gente sabe que, além das grandes florestas, que a gente fala sobre que tem esse potencial de regular as mudanças climáticas e evitar, né, que o processo de mudança climática ocorra de maneira muito rápida, a gente tem os oceanos como um grande regulador do clima do planeta. E se os oceanos entrarem em desequilíbrio, a gente não sabe que tipo de consequência isso pode acontecer. E, além disso, tem um terceiro tipo de serviço ecossistêmico, que é um pouquinho mais difícil da gente mensurar, mas que todo mundo entende ele muito mais fácil que os outros, normalmente, que são os serviços culturais. Então, os serviços culturais, eles estão relacionados com beleza cênica, com espiritualidade. Se tem várias pessoas aqui que não moram no litoral e que elas se sentem muito felizes quando elas conseguem visitar a praia, e que se elas pudessem, elas gostariam de abrir a janela todo dia e olhar o mar, porque isso traz algum sentimento bom, independentemente do porquê, seja uma lembrança, seja um sentimento inexplicável, isso é um serviço ecossistêmico cultural. Se porque a sua religião pede que você vá até o mar para fazer algum tipo de agradecimento, algum tipo de culto, se a região, de forma geral, a região costeira, ela te traz algum bem-estar, mesmo que ele seja não explicado, subjetivo, isso é um tipo de serviço ecossistêmico cultural. E ele é um dos mais aproveitados. Então, é muito engraçado porque a gente tem uma discussão muito mais profunda dos serviços ecossistêmicos na área dos serviços culturais, porque é muito mais fácil a gente conseguir monetarizar esses serviços. Então, a gente consegue dizer assim, ó, atualmente a gente consegue extrair das regiões costeiras tantos milhões de reais em turismo, ou tantos milhões de reais em pesca. Então, daí é mais palpável essa discussão da importância do mar em equilíbrio para oferecer esse serviço para a gente. Mas, hoje em dia, as análises para querer identificar essa valoração de serviços, ela vem sendo feita em todas as áreas, só que é muito complicado, né? E daí mexe com dinheiro, é um pouco difícil discutir sobre isso, né? Só que, de maneira geral, a gente tem essa abordagem, ela é importante para que todos nós consigamos entender a conexão que a gente tem com o ecossistema oceano, mas também com todos os outros ecossistemas, né? Que o equilíbrio deles consegue manter nossa qualidade de vida. E, além disso, é importante frisar também que essa abordagem de serviço ecossistêmico ela é super legal, só que ela tem aquela visão, a gente fala que é uma visão antropocentrista, né? Que é o ser humano no centro de tudo, olhando para o nosso umbigo. Mas a gente também tem que considerar que todos os ambientes, inclusive os oceanos, eles têm seus valores intrínsecos, né? Então, sua biodiversidade, sua dinâmica, suas questões ambientais, e que a gente não tem o direito de destruir esses elementos ou explorar de uma maneira
não sustentável só porque a gente está precisando de alguma coisa, né? Que se tiver uma espécie de peixe que a gente não come, não faz diferença se ela se extinguir. Lógico que faz. A gente não entende ainda como é importante para o equilíbrio daquele ambiente, e é uma espécie que, como todas as outras, passou aí por milhões de anos de evolução, e hoje em dia ela merece estar ali e continuar convivendo, né? Porém, a gente não tem dado devida atenção para os nossos oceanos nas últimas décadas, últimos séculos, sei lá, se durante a nossa existência toda, né? A gente tem percebido cada vez mais que as pessoas não compreendem muito bem os oceanos e que a gente, na verdade, conhece muito menos nossos oceanos do que outros lugares, né? Tem aquela história, né, que muito mais gente chegou na Lua do que a gente chegou nos lugares mais fundos dos oceanos. Então, a gente tem tratado eles um pouco mal, né? E acho que a gente precisa começar a rever isso, e essa questão motiva um pouquinho dessa década dos oceanos, né? Motiva um pouquinho, não, ela motiva bastante a década dos oceanos, né? Eu acho que a década dos oceanos, na verdade, ela é bem motivada por essa questão de como nós seres humanos, nós vamos cuidando dessa saúde oceânica, né? Estão sendo ingratos, né? Totalmente ingratos, exatamente, né? Tem até uma frase do professor da USP, né? Eu mandei para você hoje, né, Felipe? Que ele fala: se a gente quiser continuar contando com a generosidade dos oceanos, a gente precisa rever uma série de questões, porque realmente não só valor intrínseco, né? Como o Felipe colocou agora, mas de fato o oceano é muito generoso para com a gente, com todos os outros seres do planeta, né? Não só a raça humana, a espécie humana, mas com o equilíbrio do planeta. Lá vai o Felipe já quer cortar, gente. Fala lá, Felipe. Não, e acho que conecta muito o que você falou, que a gente pode pensar também que, de maneira geral, a gente tem utilizado dos oceanos de uma maneira muito não planejada, né? Então a gente se aproveita daquilo que ele pode oferecer para a gente. Então a gente chega numa praia sem saber, né, às vezes nem que cidade que é aquela praia, qual é a gestão daquele lugar, e a gente vai, a gente usa, se beneficia e vai embora. Então acho que vem muito nessa pegada da gente entender o que a gente está fazendo para os oceanos e como a gente tem que mudar para ter um projeto de planejamento desse uso, né? Pelo que está acontecendo. Isso, e daí como que a gente vai fazer o planejamento desse uso, né? Eu vou colocar aqui alguns fatores, mas cada um desses fatores são temas para outros encontros, né? E é o lixo, né, que está sendo um fator muito discutido, porque sendo realmente alarmante aí a situação de lixo nos oceanos, mas não é só o resíduo, né, sólido que a gente conhece, né, a poluição, né, o esgoto doméstico, que junto com ele vem o quê? Vem remédio, fármacos, produto de limpeza, detergente, o próprio enriquecimento, o processo de eutrofização que é gerado pelo enriquecimento orgânico, né, de várias baías e outras regiões costeiras. Eu posso enumerar aqui várias coisas, né? A ocupação desordenada, né, da linha de costa aqui, o turismo desordenado, a sobrepesca, enfim, tem uma série aí de, sei lá, sempre falei que no esgoto, com certeza me importei, né? Falei algumas coisas que vieram à minha cabeça, mas tem uma série de ações, né, antrópicas aí que potencialmente podem promover esse desequilíbrio, perturbar esse ambiente. Agora, como que a gente vai manejar isso, né? Primeiro, mensurar para propor um manejo, para propor uma sustentabilidade. A primeira coisa, número 1, é conhecer o funcionamento desse sistema. Exatamente. Então, a básica, né? Muitas vezes chegam alguém começando carreira, um aluno de graduação, às vezes fica difícil a gente vislumbrar qual a atividade daquela pesquisa bem básica, de entender a estrutura de um sistema. Quando eu falo estrutura, é aquela foto, como ele é, quem são as espécies que vivem ali, como que são as variáveis ambientais, como elas se relacionam. Aí tem o funcionamento, a dinâmica, né? Como isso varia, como tudo funciona, né? Então, esse entendimento, que é aquela nossa pesquisa em primeira instância básica, ele é primordial. Sem ele, a gente não faz nada. Só que, é muito difícil, muita gente não percebe. E aí a gente sai aí com um monte de proposta para analisar um impacto, para monitorar uma atividade, com um conhecimento mínimo prévio daquele sistema em questão. Muitas vezes aí, seguindo um protocolo, uma receita de bolo, vamos avaliar tais e tais componentes da biota. Como é que eu escolho? Se eu quero saber como uma determinada atividade está afetando aquele ecossistema. Como eu sei qual é a variável mais relevante, que componente, a gente nunca consegue responder tudo. E a gente, enquanto pesquisador, a gente não consegue fechar tudo de tudo, né? Então, a gente tem que ter muito conhecimento científico e atrelado aí a tecnologias para construir todas essas etapas que
são científicas, né? A partir de dados, a partir de conhecimento. Então, a gente conhece como funciona o sistema, a gente conhece como funciona as ações que a gente vem realizando nesse sistema, para poder entender como aquilo afeta, como a gente pode melhorar. Isso é feito, isso é uma ciência de qualidade, né? Isso é feito, né? Aqui no Brasil, fora do Brasil. Esse é um desafio, né? Porque a gente precisa de recurso, né? Não é falta de pessoas qualificadas para fazer. Também tem de tudo, né? A gente tem vários problemas atrelados aí, mas muitas vezes falta de recurso, né? Então, uma dos objetivos, né, é intensificar o investimento de recurso em pesquisa, em ciência, intensificar colaborações internacionais, diminuir a desigualdade que existe na pesquisa entre vários países mais desenvolvidos, né? Você vai ali, por exemplo, vou dar um exemplo, Mar do Norte, gente, eles conhecem cada centímetro quadrado daquele mar, a pesquisa que já foi realizada ali, né? Então, um pouco em termos de ciência, é a gente aumentar esse conhecimento com uma visão global dos oceanos. Até uma coisa que eles colocam bastante na década dos oceanos, eles enfatizam essa questão de um só oceano, né? Porque a gente ainda é um oceano muito compartimentalizado quando a gente olha para todas essas questões. Bom, essa é uma questão desse conhecimento científico. Outra questão é como esse conhecimento científico ele vai fomentar esse desenvolvimento sustentável. Porque hoje a gente tem uma cultura, e aqui no Brasil eu tenho um pouco de vivência fora do Brasil, nem tanta, mas da pouca experiência que eu tenho fora do Brasil, algumas experiências, eu acho que o Brasil é mais intensificado, a ciência ela fica muito dentro da academia, né? Agora, nas últimas décadas, a gente vê mais de perto algumas iniciativas aí de trocas, né, dessa ciência, desse conhecimento, toda essa pesquisa, essa informação sair de dentro da universidade, de dentro da academia, para fomentar esse gerenciamento sustentável dos recursos, né? Então, um passo importante, né, que é colocado como meta, né, da década dos oceanos também, é investir em conhecimento, investir em pesquisa, investir em tecnologia atrelada a esse conhecimento científico, né, para que possam ações ser tomadas, mas também essa questão da comunicação entre diferentes setores, né, entre todos os setores ligados diretamente ou indiretamente ao mar. Porque hoje em dia o conhecimento científico fica muito ali na publicação do seu artigo e discussão dentro da comunidade científica. E se isso não sair daqui, as tomadas de decisão, políticas públicas, não sei se talvez você queira me complementar, que você tem mais experiência do que eu nessa área, mas elas muitas vezes são embasadas no X, né? Ou às vezes nem de falta de intenção, mas na informação que se tem, ou na capacitação dos profissionais que estão envolvidos nessa gestão, nessas medidas que são tomadas. Então, esse diálogo é uma coisa muito importante que tem sido enfatizada como primordial, né, nessa etapa agora, para essa próxima década, para a gente investir muito nesse diálogo entre os diversos setores para poder alcançar esse objetivo aí de sustentabilidade do uso dos oceanos. Fê, me complementa aí, eu sei que você tem história. Não, é muito importante o que você está falando, né? Primeiramente, também para quem entrou depois, né? É muito legal elogiar a Fabi, porque ela é uma pesquisadora, então ela tem um laboratório dela, então ela está fazendo pesquisa de qualidade dessa no Brasil, que é esse tipo de pesquisa que a gente está falando que precisa ser feita para embasar as tomadas de decisão. E a gente está tentando, nesse momento, fazer essa ponte. Então, entre a academia científica, entre a comunidade geral, vocês que estão assistindo fazem parte desse público, entre os tomadores de decisão. Um dos objetivos da ONU também são as instituições fortes, que eles dizem. E instituição forte é realmente isso. Você tem, então, as instituições atuando da maneira mais adequada possível para fazer uma diferença, né? Sim. E é fundamental, então, que os tomadores de decisão, que os gestores, desenvolvam essas políticas públicas que consigam colaborar para que a gente alcance essas metas, né? Então, já que é tão difícil sempre eles estarem a par dessa discussão, então a gente tem as ODS trazendo diretrizes, né? E fala assim, a gente pode oferecer para vocês algumas referências de quais são os caminhos que vocês podem seguir. E daí, pensando nos oceanos, né? A gente tem alguns números, né? Então a gente pensa que o Brasil, ele é o
o 16º maior litoral do planeta. Então, a gente tem a linha costeira, a 16ª maior linha costeira do planeta. Como eu não posso deixar de falar dos meus queridinhos, que são os manguezais, né? A gente aqui no Brasil tem a segunda maior área de manguezal do mundo. Isso representa mais de 15% dos manguezais do planeta todo. E já foi feito um estudo que mostrou que lá em 2016 a gente sabia que pelo menos 20% desses manguezais já tinham sido destruídos. Porque quando a gente está falando de oceanos, a gente está falando daquele mar aberto, muito longe, que vocês estão imaginando, das grandes navegações, das aulas de história. A gente está falando de cada rio que chega nos oceanos costeiros, de costão rochoso, está falando de praia. Recentemente, há alguns anos, a União, né, o governo federal, ele permitiu que as cidades litorâneas passassem a tomar conta das suas praias, porque antes as praias elas eram da gestão da União. E não são muitas as cidades que buscam essa parceria para que elas passem a ser as administradoras de suas praias, sendo que quem melhor conhece a própria praia para fazer sua gestão, para entender suas peculiaridades, suas demandas, do que, né, a própria população local, do que a própria gestão local. Então, todas essas questões mostram essas demandas que a gente tem para desenvolver essas ações em prol da divulgação dos oceanos e buscando esse desenvolvimento sustentável. Além disso, a gente tem uma situação muito interessante que está relacionada com aspectos históricos, mas também acho que pelo gosto que o pessoal tem pelo litoral, que é um dado que eu sempre costumo falar, que eu acho que ele é impactante, que lá no IBGE de 2010 foi descrito que aproximadamente 25% da população brasileira, um quarto da população brasileira, vive nas regiões costeiras. Era uma distância, se não me engano, de 50 ou 100 quilômetros da costa, não lembro agora certinho. E que essa faixa do território, que mora esses 25% da população, representam 4% da área do nosso país. Ou seja, um quarto da população morando em 4% do território. Imagina a pressão que isso causa para os ambientes costeiros, a pressão que isso causa para o oceano de maneira total, né? Então, realmente, como a Fabi falou, a gente precisa ter um investimento em políticas públicas. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que, assim, um dos caminhos para a gente começar a trazer essa mudança é a educação ambiental. Eu sou muito adepto da educação ambiental. Só que a gente está vivendo um panorama que precisa ter uma conciliação entre as responsabilidades individuais de cada um, que é essa coisa de você não usar mais o canudinho plástico, de você começar a usar uma sacola retornável, de você fazer uma compostagem em casa se você tiver condição, de você não deixar ser lixo na praia. Mas tudo isso tem que estar conciliado com as políticas públicas. Porque se você não tem um regramento de como vai ser a gestão dos seus resíduos na sua cidade, do seu lixo, muita cidade brasileira ainda não tem sistema de saneamento adequado, principalmente no litoral. Os emissários submarinos que fazem um tratamento que não é tão complexo do esgoto da cidade, algumas cidades litorâneas, e vão acabar despejando no mar para que seja feita diluição, ainda são considerados aqui no Brasil como um modelo de tratamento de esgoto, por mais que ele não seja tão adequado assim. A gente, como eu falei, né, muitas cidades não fazem a gestão das suas praias, e tudo isso são elementos que eles precisam ser considerados, porque sem eles, sem essa mudança, tanto dos hábitos quanto das políticas públicas, a gente não vai conseguir ter sucesso. 10 anos não vão ser suficientes para a gente chegar a esse desenvolvimento sustentável das regiões costeiras, né? E somado a isso, tem muitas outras coisas, né? Então, por exemplo, a gente pensa em unidades de conservação. Hoje em dia, a gente está tendo um grave problema, né, com o estabelecimento e a manutenção de unidades de conservação. Elas são super importantes. E a gente está num trabalho também de desmistificar que as unidades de conservação é você pegar uma floresta, passar uma cerca em volta e falar, ninguém entra aqui dentro. Não é assim. Existem unidades de conservação, tanto terrestres quanto marinhas, e existem modelos de unidades de conservação que elas são de desenvolvimento sustentável, que elas são reservas extrativistas. Então, elas preveem que as pessoas vão estar ali e que elas vão estar interagindo, só que da maneira mais adequada possível. Um exemplo muito legal que eu conheci e que acho que mostra como isso pode funcionar foi na área de proteção ambiental marinha litoral norte, aqui no estado de São Paulo, na qual eles estavam desenvolvendo um plano de manejo, que vai ser a carta-mor, que vai guiar como aquela unidade vai funcionar, e o processo foi participativo. E os pescadores artesanais, junto com várias parcelas da população, se uniram para conseguir demonstrar como eles usam esse ambiente e como eles estão preocupados com esse ambiente, porque a pesca que eles fazem não é uma pesca impactante, e ao mesmo tempo eles têm percebido que o ambiente tem sido degradado. Então, uma grande parcela da população se juntou e fez uma proposta de zoneamento dessa área de proteção ambiental, condicionando que as regiões mais próximas da linha da costa, até algumas milhas, eu não lembro agora exatamente,
elas seriam autorizadas apenas a entrada de embarcações de determinado porte, de pesca de determinado porte. Nessa região não poderia ter pesca industrial, não poderia ter pesca de arrasto em larga escala, que é uma pesca que vem arrastando o fundo e pega tudo que tem lá e no final o pessoal tira só o peixe, só o camarão. Ou seja, esses elementos de você ter um embasamento científico, porque a academia sempre está próxima, você ter a unidade de conservação, você ter a gestão, permitindo a participação popular, e as pessoas conseguindo se manifestar e tentando entrar num acordo, é o que traz, eu acredito, os melhores resultados, para a gente ter um equilíbrio entre, a gente tem que ter um mar que tenha saúde, um oceano saudável, e a gente quer manter algumas práticas. As pessoas querem continuar indo para a praia, querem andar de barco, elas querem pescar e comer camarão. Mas como a gente vai fazer isso de uma maneira que daqui 50 anos nosso oceano seja um lixão gigante, todo podre, né? Todo destruído. E a gente muito se engana se a gente olha para o mar e fala assim, nossa, mas eu chego na praia e aquele mar tá tão lindo. Só acha que a praia tá suja quando vai naquela cidade, na Baía de Guanabara, né? Que tá boiando sofá e gente morta. Mas, na verdade, quando a gente chega, às vezes, os oceanos e os rios, eles parecem que eles estão em condição, mas como a Fabi falou, aquelas dinâmicas que estão por trás daquele ecossistema, elas já se perderam. Então, tem muita gente que fala, né, que, por exemplo, o Rio Tietê não é mais um rio, né, ele não é mais um ecossistema, de fato. Ele já perdeu muito das suas funções ecológicas. Hoje em dia, ele é quase que um canal de drenagem. Então, às vezes, a gente não está conseguindo enxergar. Por isso que a gente precisa conseguir entender esses processos e cobrar desse poder público, das instituições, que elas funcionem. Porque daí vem outro elemento muito importante, que é o controle social. Aqui no Brasil, a gente está passando pelo momento que o controle social também enfraquecido, né? Porque várias comissões importantes foram canceladas, acho que no ano passado, mas, de maneira geral, as pessoas poderem se organizar em instituições que têm interesse, em ONGs, em associações, em grupos de bairro que seja, e participar de comissões oficiais que tomam decisão, se chama controle social. É as pessoas estarem lá para elas ficarem de olho, olha, eu acho que essa decisão que está sendo tomada poderia ter um embasamento melhor, poderia ter uma discussão mais profunda, poderia considerar alguns aspectos que não estão sendo considerados, levar em consideração a voz de povos que, às vezes, eles não sabem como acessar esses espaços, né? Quando a gente pensa em povos tradicionais, caiçaras, ribeirinhos. E através desse controle social, então, a gente consegue ter uma visão mais diversa para buscar uma gestão mais adequada. Mas para que as pessoas entendam tudo isso e que elas possam, inclusive, exercer esse controle social, elas precisam conhecer o que está acontecendo. E daí a gente vem, então, agora fortalecendo um aspecto muito importante da década dos oceanos, que é estabelecer a cultura oceânica, que é o fato de todas as pessoas, elas conhecerem os oceanos, elas saberem da sua importância natural, intrínseca, saberem a importância para a gente, e a gente vem tentando desenvolver um monte de projeto em relação a isso, né, Fabi? Tentar... Antes de entrar na questão da cultura oceânica, só complementar um pouco de tudo que você acabou de dizer. Realmente é uma necessidade de promoção de uma integração mesmo, né? Porque, assim, eu estou colocando do lado um pouco da minha visão da academia, né? Não é só a política pública que tem que olhar para a ciência. A ciência tem que olhar para os outros setores da sociedade também, né? E aí eu visto, né, com alguns colegas aí, visto a carapuça, assim, porque muitas vezes a gente está em busca do conhecimento científico, de cobrir lacunas do conhecimento científico, enquanto a gente pode também direcionar a nossa ciência para uma ciência mais movida por problemas também, né? Então, da mesma forma, né, que o poder público tem que procurar o conhecimento científico, a gente tem que procurar uma promoção de interação mesmo, né? Também tem esse lado do pesquisador que não procura entender quais são as demandas da sociedade. Isso vem mudando. A gente vê pelas discussões dentro da universidade, dentro da academia, que isso vem mudando, isso tem sido cada vez mais valorizado, né? Eu acho Deixa eu babar um pouquinho aqui de ovo da Fabi, tá, pessoal? Porque ela tá falando isso, mas a gente se conheceu porque ela, como pesquisadora, com alguns colegas, foram atrás da gente lá em Bertioga, nos trabalhos que a gente fazia de educação ambiental, para começar a trazer o ensino da instituição de pós-graduação e a pesquisa para a realidade do município, né? Isso foi ótimo. Nossa, e é muito interessante, é muito legal. A gente teve uma experiência numa dessas nossas idas a campo, com alunos, etc., de conhecer uma das gestoras da APA. Foi um encontro muito interessante, muito importante naquela saída nossa, que ela veio para uma conversa, nos trouxe uma demanda, necessidade de informação sobre ecologia de praia, e eu só enxergava como ecologia pura. Eu entender sobre aquele estudo dos organismos que vivem, né, microscópicos entre os grãos de areia.
E aí ela colocou uma problemática da legislação, de como era a questão da proteção, que aquela faixa de praia ficava totalmente desprotegida pela legislação por parte do mar ou pela legislação por parte de terra, e que ela precisava que a gente demonstrasse os serviços ecossistêmicos trazidos da praia, etc. Enfim, a partir da hora que você conhece essa demanda, também é muito estimulante para o pesquisador, né? Levantar um dado que vai, de fato, poder fomentar toda uma questão, um gerenciamento. Então, realmente, essas relações, eu acho que mundialmente, né, são relações que em alguns países, de algumas experiências, elas já são mais desenvolvidas, alguns órgãos públicos que têm ali no seu, né, os seus gestores são pesquisadores, né, então, formado por pesquisadores de ponta, que conhecem muito da área, não é o nosso caso aqui, né, na maioria das vezes. Mas é uma questão que tem de todos os lados, né? Não é só o gestor, é o pesquisador também que cresceu aprendendo a fazer pesquisa dentro da universidade, sem sair dos muros ali, né? Do portão da universidade. Então, é isso. Oi? Um pouco mais cedo, pessoal, eu e a Fabi, a gente estava conversando e a gente estava falando, né, que a gente tem uma cultura de pesquisa científica aqui no Brasil, pelo menos em algumas áreas, e a área que a gente conhece bem é essa área de ecologia marinha no geral, de que é muito mais fácil a gente conseguir mirar nossa pesquisa e identificar lacunas no conhecimento científico global, do que vem sendo discutido naquela temática, do que a gente conseguir ter acesso às problemáticas locais para buscar soluções de problemas. Então, isso vem nesse arcabouço dessa discussão, né, de como, de fato, fazer um uso sustentável dos oceanos, porque apesar que é tudo um oceano só, mas cada local, cada cidade, cada região, cada país vai ter demandas específicas para alcançar esse desenvolvimento sustentável, né? Isso que você falou é muito legal, porque justamente ela pode ser uma falha na nossa própria formação, né? Porque isso, hoje eu não tenho dúvida, dentro da minha área de pesquisa, é isso que você falou, não tenho dificuldade de enxergar lacunas do conhecimento, não tenho dificuldade de avaliar a pesquisa de outros pesquisadores nessa área, mas tenho a dificuldade de fazer essa ponte com outros setores, né? Porque a gente não promove isso na própria educação. Então, é uma coisa que a gente vem debatendo e discutindo muito, né, enquanto docentes, né? É uma coisa que está se iniciando e que é um foco muito grande, né? Coloco aqui de novo da década para que a gente repense isso até na própria formação de recursos humanos, né? Na formação dos nossos alunos, né? Falo aqui como professora da universidade, porque é uma grande falha essa falta de integração. Eu vou deixar um parênteses de entrar na cultura oceânica, que tem a ver com isso. Um exemplo interessante da gente colocar nessa questão, acho que foi o problema com o óleo que a gente teve no passado aqui no Brasil, né? Que foi assim, muito rapidamente, a gente teve um problema muito grave que teve que desdobrar em articulações entre poder público, academia, sociedade civil, porque senão não ia ter uma solução, os estragos iam ser muito mais graves, a gente tinha populações muito vulneráveis sendo afetadas, e a gente viu que, na medida do possível, apesar de algumas fragilidades que prejudicaram o processo, que isso aconteceu, né? Então, teve bolsa focada para isso, né? Edital focado para isso, né? Teve uma visão direcionada. Um dado bem direcionado, né? Isso a gente vê, gente, é um exemplo, é a pandemia, né? Eu não quero falar que já está super... Mas ela é um exemplo muito bom para a gente ver como é necessário essas pontes e essa interligação. Ciência, né? Administração, governança e tudo mais. E a interdisciplinaridade, né? Economia, com a saúde, com todas... É um problema, quando a gente pega um problema, é essa visão que a gente tem que ter, né? E a pandemia, infelizmente, né? Nós estamos vivendo agora, mas ela é um bom exemplo da necessidade dessa integração, né? Porque não dá para ser fragmentado, porque uma parte sozinha, ela não resolve o todo, né? E essa questão dos oceanos é bem isso, né? Eu ia colocar aqui um exemplo, né, da comissão, eu até fiz uma colinha aqui, tá, gente? Que é uma coisa que eu não sei. Existe a Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco, que é uma comissão que foi montada nos diferentes países para organizar a década, as ações, como vai ser nesse período. Aí, a única coisa que a minha colinha, que eu falei que eu anotei, é como que ela é formada, a formação dessa comissão. Então, ela tem um representante que é do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, um representante da Marinha, um representante da Unesco, 3 representantes da sociedade civil, 3 representantes da academia, um representante da rede ODS no Brasil,
um representante do setor privado, 2 representantes de jovens pesquisadores e 2 representantes de divulgação científica. Eu só me lembrei, né, falando nisso, para a gente ver, então, para esse próprio comitê... A complexidade. Tentando aí ver de várias perspectivas, né, a questão da saúde dos oceanos. Aí vou voltar a palavra ao Fê, que vinha falando da questão da educação. A gente vinha falando, só retomando aqui que a gente se perde, né, também. A gente vinha falando dessa necessidade, né, do conhecimento científico sair da universidade para a sociedade. Ele vinha falando da educação ambiental, e aí ele vetou entre um novo termo que a gente tem falado bastante, não sei se vocês já ouviram, que é a cultura oceânica. Eu não vou te atropelar, Fê, pode continuar, era só para voltar onde a gente estava. Não, eu acho ótimo, a gente vai contando aqui nossas experiências, né, pessoal? Porque qual é a ideia? Que, simultaneamente, as mudanças nas gestões, as mudanças na pesquisa científica, no formato que ela é feita, que a gente também desenvolva o que eles estão chamando de cultura oceânica, que é divulgar, difundir o máximo possível esses conhecimentos, essas ações, essas boas práticas, para que a gente consiga alcançar esse objetivo, né? Que não adianta também a academia fazer a parte dela, depois chega lá, a gestão pública faz a parte dela, né, as pessoas nem estão sabendo o que está acontecendo. Então, eu falo assim, gente, do que esse povo está falando? Que eu nunca ouvi falar de mar aqui no interior de Goiás, né? Então, assim, tem essa questão. A meta, posso te interromper, Fê? Já está disponível. Não, só para complementar, né, dentro dessa questão da cultura oceânica, né, eu acho que um alicerce, né, disso tudo é não só conhecer as problemáticas e focar nessa questão de como nós temos sido ruins para a saúde dos oceanos, mas principalmente focar na difundir, divulgar a nossa relação com os oceanos, né? Quanto que o oceano interfere nas nossas vidas, interfere na vida no planeta, e o quanto que nós interferimos nos oceanos também, né? Então, é entender essas relações, passar que esse conhecimento sobre os oceanos chegue na sociedade como um todo. Desde a criança, da escola, que a gente não tem nada sobre os oceanos, se você for na Base Nacional Curricular Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, eu nunca estudei muito a base curricular, mas acredito que vai na mesma linha, nossas crianças não aprendem nada sobre os oceanos. Cadeia alimentar, produtor primário, fotossíntese, né, produção de oxigênio, eles aprendem tudo sobre as plantas, sobre as partes das plantas, sobre a fotossíntese que as plantas fazem, e eles não têm ideia, por exemplo, das algas, dos oceanos, e por aí vai. Então, assim, uma questão, isso tem que ser revisto, né, a base curricular nacional com vista aos oceanos, e é isso, o conhecimento da sociedade como um todo, né? Se você, a gente que vem da área, né, da ecologia marinha, que estudou bastante sobre os oceanos, num modo geral, dentro do círculo de amizade, se a gente sai desse círculo nosso mais focado, é muito comum que as pessoas não tenham a menor ideia, a não ser aquele mar, aquela praia, o turismo, aquela questão do lazer, muitas vezes de uma visão bem pouco sustentável, né? Aquele turismo, aliás, nada sustentável. Predatório, pessoal fala, né? Eu pode te interromper, eu volto para você, né? Mas eu nem sei. Porque eu queria focar que não era só o que a gente vinha fazendo para o oceano e que nós temos que preservar. A ideia da cultura oceânica não é temos que preservar, não, vamos conhecer o oceano, né? Difundir essa cultura. Eu tenho um exemplo bem interessante. Eu morei na Austrália por um tempo, um pós-doutorado no Museu de História Natural em Sydney. E era muito interessante que tinha um dia por semana, a gente recebia os idosos. Eles eram os volunteers. Eles faziam trabalho voluntário de todo tipo. Eles criavam amostras de macrofauna, trocavam PDFs, digitalizavam, eles tinham mais variadas funções, mas era muito interessante, né, o que eu pude perceber, porque lá também tinha oficialmente a hora do café, né, o coffee e tal. E aí, conversando com os idosos, o nível cultural deles, a conversa deles, o nível de profundidade com que eles conversam sobre a questão dos ecossistemas, né, marinhos, costeiros, é muito diferente, é muito outro, porque crescem aprendendo aquilo, crescem vivenciando, cultivando, de fato, uma relação com o mar, né? É o cultivo de uma relação com o mar, porque é isso, né? Pensando não só em próximas gerações e na educação das crianças, né? Mas pensando na sociedade como um todo, é muito difícil que a gente construa qualquer sentimento de responsabilidade e de
uma vontade intrínseca de participar dessa construção de uma coisa que a gente não conhece, que a gente, né, vai conhecer em detalhe, né, mas a gente ter essa ideia dessa relação importante e da importância desse oceano para o planeta, né. Então, volto para você, Fê, já agora eu me perdi de novo. Eu não sei se tem a ver com a palpabilidade da coisa, mas quando as pessoas usam muito aquele clichê, né, que na verdade é uma questão real, mas assim, planta uma árvore na sua rua, né, porque melhora a condição dos ares, né? Só que as pessoas não pensam que cuida do oceano, porque isso vai melhorar a condição do ar. Talvez até por ter tanta gente morando longe dos oceanos e não ter esse contato que você falou, que ainda não se liga às relações muito profundas, né? Se torna muito subjetivo, talvez. É por isso que é importante esse processo de divulgação. E daí é legal a gente colocar, né, pessoal, que tem dois caminhos para a gente trilhar essa difusão desse conhecimento científico, ou esse conhecimento técnico, ou qualquer que seja o nome que pode ser dado para isso, que é a educação formal, como a Fabi falou, que vai ser dentro das escolas, a gente desenvolver materiais de apoio, a gente desenvolver... Oi, Nilo! Acabei de ver aqui também. Falando em educação ambiental, né? Coloca a Milene aí, Milene! Vai ter um processo de educação ambiental, o processo de educação formal, que vai ser dentro das escolas, que vai ser quando a gente está, então, incluindo dentro do material didático o conteúdo para que os alunos sejam ensinados, mas também vamos ter as práticas não formais, né? E daí a gente entra, então, com a questão tanto da educação ambiental quanto da ciência cidadã, que vem sendo muito trabalhada hoje em dia, né? Então, como a Fabi falou, né, esse trabalho, por exemplo, dos idosos que vão coletar amostras, que vão conhecer como é feito o trabalho científico, e que tem acontecido também em alguns projetos da Unifesp, né, Fabi? A gente está sendo chamado de ciência cidadã, né? Que é para você incluir as pessoas no processo científico. Isso pode ser com qualquer projeto científico, mas para os oceanos tem sido feito, né? Tem um projeto muito legal coordenado por um professor nosso, aqui eu estou vendo que tem alguns alunos nossos aqui, né? O professor Ronaldo Cristofoletti, é o Maré de Ciência. Não sei se vocês conhecem, vale a pena dar uma olhada também. Inclusive, o Ronaldo, esse professor, ele compõe um desses acadêmicos que faz parte dessa organização aí da Unesco, né? Então, vale a pena dar uma olhadinha no Maré de Ciência. Agora, a gente podia aproveitar, já que a Milene nem estava preparada para falar, né? Mas ela é uma... Poderia falar um pouquinho da experiência com a educação aí sobre os oceanos. A melhor pessoa não tem aqui na nossa região. Mi, libera o microfone. Seu microfone tá desligado, Mi. Gente, a Milene, para quem não conhece, é uma pessoa muito inspiradora. Eu vou aproveitar que o microfone dela não abriu. Muito. Para nós, para mim, para outros colegas docentes, quando conhecemos o projeto Barco Escola, o Gabriel e a Priscila sabem aí, né, o Fê, é uma pessoa que inspira e dá muita vontade da gente ir atrás aí dessa divulgação, dessa cultura. A Milene é responsável pela educação ambiental no município de Bertioga, do litoral de São Paulo, pessoal. Desculpa, eu esqueço que a gente está por todo, né? E Milene que plantou a sementinha, né, da educação ambiental aqui na gente, na EcoSaber, no Felipe também, né, Fê? Isso. Ai, gente, o Barco Escola é a educação ambiental que a gente começou, né, há 32 anos atrás. Foi muito importante porque deu oportunidade para muitas pessoas poderem participar e conhecer o que é educação ambiental. Hoje eu estava numa live, agora há pouco, do Projeto Albatroz. Eles têm um trabalho de educação ambiental com os pescadores já há 30 anos, mas com a escola, com criança, é uma coisa muito nova, tem 11 anos, né? E a gente começou há 32 anos atrás no Orquidário com educação ambiental, onde ninguém pensava em falar educação ambiental, a gente estava trabalhando. E foi muito legal, Fabi, hoje, que eu recebi um comunicado da Bárbara, da Unifesp, para divulgar o projeto dos oceanos, das marés. Eu não sei o nome direito. Maré Ciência. Maré Ciência.
Então, há uma semana atrás, quando a Unesco publicou, e eu vi que o professor também da Unifesp, o Ronaldo, estava fazendo parte, eu pedi para o meu secretário para a gente poder divulgar na página da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura. Ele, eu vou ver, porque não sei o quê. E aí hoje ela pediu para a gente divulgar. Eu falei, tá vendo, Fernanda? Eu tô sempre na frente. É muito legal, porque é assim que a gente vai construindo essas relações. Eu falei para a Bárbara foi numa saída de campo no Barco Escola. Você viu como a gente constrói as histórias? Foi para uma área de ciência, para o Ronaldo, que agora atrás de vocês de novo. Muito legal, muito legal. Nossa, foi incrível, porque assim, a gente acaba que sempre as pessoas que lutam por um bem maior estão sempre conectadas, né? Eu vejo assim, você sempre foi muito presente no Barco Escola, na nossa vida da educação ambiental aqui de Bertioga, né? O Felipe, que respira, transpira o manguezal, como eu, que, nossa, o mangue para mim é uma coisa fora do além, é o quintal da minha casa, né? E além o Gabriel, que, nossa senhora, o Gabriel é amigo da Melina de infância e está traçando, né, um programa na área de meio ambiente com a Saber, junto com a Letícia, que assim, é muito importante você conseguir expandir o conhecimento e dessa forma, né, de uma forma gostosa, de uma forma poderosa, com atividades em campo, porque é assim que eu sei ensinar, é usar o ambiente como espaço de aprendizado. Eu não sei ficar fechado em uma sala de aula, eu acho que eu ia definhar como um passarinho dentro de uma gaiola. Então, eu não sei ensinar fechada em sala de aula, eu sei ensinar no barco, mostrando o oceano, a influência dele, a relação de amor com a Serra do Mar, com a Mata Atlântica. E aí, dessa história de amor, a gente encontra o manguezal, que é aquele ecossistema que está entre, como a gente diz no hino de Bertioga, entre a serra e o oceano. Tem o nosso litoral. No Barco Escola, eu mudei o hino de Bertioga. Entre a serra e o oceano tem o nosso manguezal. E nessa hora, sempre a Letícia olhava para mim e falava, a mim vai falar com aquele jeitinho todo mundo, né? Porque eu sempre interrompia eles para mim cantar. A Bertioga canta o hino aqui dentro do Barco Escola diferente. Mas, assim, é uma educação ambiental que a gente faz realmente toca as pessoas, que muda o olhar, muda o encantamento, né, Letícia? Sim. Vocês que passaram pelo projeto e veem como a gente trabalha com amor, com dedicação. A Fabi acompanhou desde, eu acho que foi uma das primeiras do Barco Escola de 2013. Sim, a primeira ano de Unicef. Gente, e foi incrível isso, porque olha quanta coisa já desdobrou, né? Felipe com ela, com o doutorado. E assim, a educação ambiental, ela, assim, eu me sinto assim, uma pessoa privilegiada em poder mostrar caminhos diferentes de ensinar e de aprender dessa forma, principalmente usando o oceano, usando a Mata Atlântica, nosso bioma fantástico que a gente tem, os costões rochosos, que são riquíssimos em vida, em biodiversidade, e como é bom você poder mostrar o que a natureza tem para oferecer e a gente poder aprender no ambiente completamente vivo, né? A gente aprende com o ambiente vivo. Nada de livro, nada de projetor de slide, é ali, né, no ambiente natural. Queria agradecer o espaço que vocês me deram. Foi um susto, não pretendo nada. Mas como, né, a gente está aqui, assim, sempre à disposição, a prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, a gente está sempre aberto a receber vocês, a receber as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais. E espero que essa Covid-19 desapareça logo para a gente retornar às nossas ações. E tô com saudade do Barco Escola, Mi.
Eu Muita. também tô morrendo, gente. Amanhã é dia de Anchieta, viu? Ah, meu Dia de Deus! Gabi. É o nosso padroeiro da Mata Atlântica, que tem essa relação com o Oceano Atlântico, que quantos milagres foram feitos. Amanhã é dia de morte de Anchieta, que a gente comemora o dia de São José de Anchieta, nosso santo mais novo brasileiro, patrono da Mata Atlântica. Legal, Mi. Que fique nos Quando seus tudo isso cursos, né, acabar, eu vou querer ir no Barco Escola falar um pouquinho sobre as baleias, sobre as tartarugas. com certeza, aquele jeitinho teu todo especial. A minha pequena grande mulher, essa Letícia. Obrigada, Mi. Eu sou fã. Obrigada. Muito bom. Ai, Fê, beijo. Beijo. Acho que é isso, né, pessoal? Já fecha com chave de ouro. A gente é outro tópico, né, da educação ambiental que a gente ia discutir, que é outro aspecto fundamental, né, para a gente buscar esse objetivo de desenvolvimento sustentável, né, da gente trazer essa discussão da cultura oceânica, né, que já vem sendo discutido antes, talvez não tinha esse nome exatamente, mas já estava sendo feito em alguns espaços, né, a gente se inspira a continuar desenvolvendo. E como a gente estava falando, né, a gente desenvolve várias ações e que a gente tem, mas junto dessas ações tem outros aspectos que a gente desenvolve, né, que vai ser senso crítico, que vai ser essa transversalidade dos conteúdos, porque tudo isso está conectado, né? A gente perceber que você parar de usar canudinho ou você fazer uma limpeza de praia são ações importantes, mas tem que vir nesse combo de várias outras mudanças de hábito, de várias outras muitos outros sensos críticos em relação, né, como a gestão do território, de como a relação das pessoas com o ambiente, e talvez assim a gente consiga, dentro desse tempo, né, até 2030, expandir nossa cultura oceânica para ter um direcionamento mais forte para esse caminho do uso sustentável dos oceanos, né, Fabi? E é o que a gente falou dos sentimentos, né? Como a gente aprende com os sentidos. É muito importante a gente ter não só a parte da visão, né? Mas o tato, o cheiro, com todos os nossos sentidos, a gente tem o nosso aprendizado. E fazer, ouvir e logo realizar, que é o que a gente faz no Barco Escola e como a gente desenvolve as atividades práticas de educação ambiental, a gente tem um aprendizado de quase, retém 90% do nosso aprendizado, né? Segundo o nosso Edgar Daily, como a gente falou um pouquinho no começo da palestra, no dia 1º, né, Felipe? E a Fabi também participou. Muito legal, gente. Então, assim, é a prática, é o vivenciar, é o dia a dia. Isso marca. As crianças não esquecem mais, o ser humano não esquece mais, né? Porque você aprende com todos os seus sentidos. E é isso. Um grande beijo para vocês. Obrigada mesmo. Obrigada, Mi. Beijo, Mi. Muito Obrigada. obrigado. Estamos todos reunidos por sua culpa. Participação especial aí. Muito Foi obrigado. perfeito. Se tivesse combinado, não ia ser tão perfeito. Ai, gente, lindo. Pessoal, gostaria só de complementar, Fê, sobre o material que vocês disponibilizaram no começo. Eu não vi exatamente o que foi, mas tem muita coisa interessante. Para esse próprio questão da cultura oceânica, eles lançaram um kit. Um deles foi o kit. Foi o kit que foi traduzido para o português, então traz algumas das metas da cultura oceânica, traz algumas ideias de como aplicar. E é aquela história, né? Todo mundo pode fazer de alguma forma, né? Cada um dentro do seu contexto, né? Você pode fazer numa escala maior, numa escala mais localizada, mas qualquer... Eu vou postar aqui, deixa eu ver se eu tenho uma coisa aqui dos desafios do mar aqui. Mas era isso, eu queria falar sobre esse material, porque a gente tem um bate-papo aqui correndo, se cortando, se complementando, mas a ideia é só plantar uma sementinha sobre essas várias ideias, né, e quem tem interesse, tem muito, dá para pesquisar. Inclusive, hoje, deixa eu ver se eu estou aberto aqui, foi lançado o site, vou colocar aqui para vocês, tá? O site oficial da DEC, da Ciência do Mar, no Brasil. Ah, legal. Pessoal que está assistindo a live, alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, complementar alguma coisa? Vamos deixar esse espaço, né, aberto. Tem o chat aqui, é só mandar a perguntinha. A Solange, olá, Solange, mandou um oi aqui no chat.
Muito obrigada. Só lembrando que a gente está gravando aqui a live para poder disponibilizar depois para quem não pôde assistir, né, a live completa. Nós estamos gravando e vamos disponibilizar para vocês através das nossas mídias sociais. Vai lá, Fabi, desculpa te cortar. Imagina, eu estava vendo aqui o que era o kit, né, pedagógico, que é bem legal, e outra aqui eu estava só vendo o que vocês colocaram. Legal. E agradecer a todo o pessoal, né, que veio aqui nos prestigiar, querer ouvir o que a gente tinha a falar, né? Isso. Sim, obrigado a todos que Uma coisa que eu acho participaram. legal também a gente conectar, né? É que normalmente o público, quer dizer, normalmente não, sempre o público da EcoSaber tem esse interesse, né, pela área de conservação. Como eu sempre falo, são pessoas que adoram as fofofaunas, né, que são as tartarugas marinhas, as baleias, os golfinhos, então, os ambientes costeiros. E por mais que a gente tenha falado esse monte de coisa aqui, tudo isso também é refletido nessas ações que eles fazem, né? Então, também é uma forma de difundir o conhecimento, mas que vai criando nas pessoas um tipo de cultura oceânica. As pessoas que têm esse tipo de interesse, mesmo que seja voltado para a biodiversidade ou para alguns organismos específicos, vocês têm parte nesse processo todo de desenvolver a cultura oceânica, porque nada não se conecta, né? Tudo vai ter alguma inter-relação. Então, todo mundo aí pode se sentir, só por ter se interessado em participar, como parte desse processo também. Exatamente. Sim. Ai, pessoal, muito obrigada. Ó, Maria, irmã do Felipe, mandou um beijo para todo mundo. A Bruna, o Gabriel, o Iago. Para vocês, só que vocês vão ter que ter paciência, mas é 1 minuto. Eu acho. Tudo bem. Uma última coisinha antes de ir embora. Vamos terminando de conversar. Mas já sei onde eu vou achar. Podem continuar conversando. Fabi, a Gabriela falou que tá ansiosa para te conhecer melhor no curso online da Unifesp. Quem é a Gabriela? Gabriela tem um sobrenome difícil, não sei se eu quero arriscar falar. Legal, cadê? Gente, estou tão perdida agora, Gabriela, me desculpa, agora eu estou nas várias abas do meu computador. Não sei se eu vou conseguir colocar aqui, porque eu copiei, deixa eu ver. É um link? Não, é uma imagem. Não consegui, gente. Acho que tem que compartilhar a tela, talvez, não é? Você vai colocar apresentar agora. Tá bom, boa ideia. Eu vou compartilhar a tela e depois eu dou um jeito de vocês repassarem, pode ser? Sim. Sim. Ai, gente, é uma besteira tão grande, agora ficou isso por tempo. Tá cheio de conteúdo complementar aí no chat, pessoal, que entrou agora. A gente enviou alguns links complementares. Conseguiu, Fabi? Não, tudo bem, gente. Foi uma iniciativa do pessoal da Universidade Federal do Paraná, porque eu também sou docente lá na pós-graduação. Eles fizeram um desafio 30 dias pelos oceanos. Eu acho que eu vi. Você já tem? Eu vi no Instagram. Então tá bom. Era bem isso legal. Pra gente fechar o encontro de hoje, ia deixar como uma ideia aí da difusão da cultura oceânica. É um começo, né? Para as pessoas refletirem sobre essa relação. Achei essa ideia dos 30 desafios bem legal. Então, mas se vocês têm, já está... Posta depois nos stories da EcoSaber para todo mundo pegar. Vou colocar. Então Era é só isso, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Complementar alguma coisa? Fique à vontade. Ana Carolina, muito obrigada. Eu acho que é isso, então. Eu queria agradecer pelo esse bate-papo tão gostoso. Vocês arrasaram. É sempre um prazer estar com o Felipe, né? Ele é nosso parceiro, então nem tenho o que falar. Desde os primeiros cursos aí da EcoSaber. Na verdade... Tem uma joia rara aí de parceria. Sim, não, eu não posso perder esse parceiro. Eu sempre brinco com ele, falo assim, Felipe, não importa onde você estiver, onde você for trabalhar, não esquece da EcoSaber, tá bom? Que não, já tá guardado. Tá juntinho aqui com a gente. E também agradecer a professora Fabiane, que a gente não conhecia ainda, né?
direito. Eu não sei se a gente chegou a se conhecer no Barco Escola, Fabiane, você lembra? Eu acho que sim. Mas eu fui na época, eu fui várias vezes que eu levava grupo de alunos, mas eu fui na Sim. época do Felipe, foi onde a gente se conheceu, mas eu também não tô. Tinha sempre dias que não eram todos que iam, né? Tinha Isso, isso. então não sei se a gente chegou alternava. a se ver. Ter conhecido, não, acho que a gente não se conheceu. Eu também acho que Lembrar não, mas é um prazer conhecer você. Muito legal, obrigada por ter Eu aceitado. agradeço, foi ótimo, muito obrigada, foi muito bom. Obrigada a todos vocês. Muito conhecimento aí adquirido de vocês, viu? Muito obrigado mesmo. A Bruna mandou um link aqui também da UFPR. Depois vamos dar uma olhadinha para ver o que é. Muito Será que é isso que a obrigada. Fabi estava falando? Era isso que eu estava tentando abrir. Isso, deve ser. Ah lá, lança desafio em defesa dos oceanos. Pronto, gente, o link tá aqui. Muito obrigada, Júlia. Já fiz todos os cursos, vocês são excelentes. Nossa, muito obrigada. E em breve vai ter mais cursos online aí. E tomara que acabe logo essa pandemia para a gente partir para os cursos práticos. Poder estar todo mundo juntinho em campo, né? Que é o que a gente gosta Exatamente, de é o que a gente mais gosta. Eu morrendo de saudade. fazer. Então tá bom. Querem falar mais alguma coisa? Eu queria só agradecer esse espaço que vocês abriram aqui, porque, como vocês falaram mesmo, né, a prática real é que o saber é em campo, é disso que eles gostam, que a gente gosta, né, de ir para o meio do mar, ir para o meio do mato, e a gente está se adequando a essa nova realidade, e daí, além dos cursos, conseguir promover essa interação e trazer essa discussão de um tema que às vezes as pessoas não estão tendo contato, ou que às vezes passa batido porque não tem algo muito chamativo, mas com certeza é uma tendência e que todo mundo vai ouvir falar muito daqui para frente. E daí a Cusaber vai poder falar que foi a precursora em discutir essa questão assim, ó, nas redes sociais, junto com alguns outros grupos. Muito parabéns para vocês aí. A gente gosta de ter uma conta de bater papo também. Sim. Não, se deixasse a Fabi aqui até amanhã. Muito obrigado. Essa gente. coisa de live é nova pra gente, né? A gente fica um pouco receoso ainda. Já tem aquela vergonha da câmera, né? Você vai pegando. Mas aos pouquinhos a gente foi se adaptando, né? E deu tudo certo. Aqui, cadê? A Júlia mandou aqui no chat também, que é do interior e que é o mesmo caso que a gente falou no começo, né? Do pessoal que não tem contato com a vida marinha, não aprende nada na universidade. E que essas lives, esses mini cursos online têm sido uma oportunidade, né, para esse pessoal conhecer um pouco mais. E é isso. Então tá, pessoal. Muito obrigada a todos que participaram. Então a gente gravou a live, eu vou postar nas nossas redes sociais. Vamos ver como que a gente vai conseguir postar aí. Deu 1h20 mais ou menos. A gente vai postando picadinho da maneira que der, mas vamos disponibilizar o conteúdo para vocês. Isso. Obrigada a todos. Muito obrigado, gente, mais uma vez. Feliz Dia Mundial do Oceano. Exatamente. Tchau, Valeu, gente. Tchau, obrigada, Tchau. pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.